Vamos começar com uma oração. Pai, nos colocamos na presença do Senhor, pedimos a Tua bênção. Nós oramos para que a palavra do Senhor nos edifique, nós oramos para que nós sejamos tocados pelo Senhor, oramos para que o Senhor nos quebrante, nos dê humildade, para depender do Senhor e buscar a Tua face. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Você já percebeu que nós estamos dando ênfase no assunto do reino de Deus e dos sinais do reino de Deus? Eu quero dizer para você que o reino de Deus já chegou, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus está aqui, mas não é desse mundo. E é desse reino que nós estamos falando. E eu quero colocá-lo um pouco no contexto da promessa bíblica, para nós encaixarmos o assunto quanto ao avanço deste reino, a partir da obra missionária da igreja. O reino de Deus chegou, Ele está aqui, Ele está entre nós, está no nosso coração. Ele não é deste mundo, Ele não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Ele é presença de Deus, Ele é poder de Deus. O reino de Deus chegou, ao mesmo tempo Ele cresce como semente de mostarda até ter a sua plenitude. Antes de propriamente mostrar o que eu acabo de dizer na Bíblia, antes de propriamente mostrar, eu preciso fazer uma observação inicial. Presta bem atenção, porque se a gente não faz essa observação inicial, às vezes fica implícito que Deus não está reinando. É a última coisa do mundo que eu quero deixar implícito. Deus sempre reina, pronto e acabou. A palavra do Senhor diz que o Trino Deus criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. E a palavra do Senhor diz que esse Deus Criador é Senhor de sua criação. Ele é o autor da vida, tudo lhe pertence, o céu e a terra e tudo que neles há. A palavra do Senhor diz que Ele criou. A palavra do Senhor diz que Ele é Senhor, a palavra diz que Ele é dono, e a palavra do Senhor diz que Ele é o juiz da criação. Sabe aquele professor universitário, incrédulo, cheio de palavrão na boca, falando que Deus não existe, nós viemos do macaco? Deus é Senhor dele também. O Senhor manda em tudo, até do mais rebelde, até no mais insolente, o mais ateu. É isso que o Salmo 2 diz. Os povos da terra se uniram contra o Senhor e seu ungido, e falaram: vamos quebrar os laços dele sobre nós, nós vamos ser independentes, Deus não existe, Ele não manda nada, nós vamos fazer o que a gente quer. E o Salmo 2 diz que do alto dos céus Deus dá risada dessas formiguinhas, porque Ele é o Criador de bilhões de galáxias. O planeta Terra é só uma areiazinha, e nós não somos nem formiga aos olhos de Deus. Aquele professor insolente no meio desse vasto universo do Deus Criador, diz: não, Ele não existe, Ele não manda nada, eu vou fazer. Deus olha assim, começa a rir, né? Começa a rir, é como se o Chapolin Colorado quisesse lutar aí com não sei quem, aí não dá, né, irmão? Ele é Senhor e Rei de todas as coisas, acabou. Ele manda de maneira soberana. Ele tem tempos e estações que nós não entendemos, às vezes parece que demora muito, mas Ele trará a plenitude o seu reino, como Ele havia prometido. Tendo deixado claro, essa é a observação inicial, presta bem atenção. Não tem nenhum dia que Deus não manda, não tem nenhum dia que Ele não reina, não tem nenhum dia que Ele não é soberano. Ele é Senhor e juiz da criação, acabou. Mas Ele também disse, presta muita atenção agora, Ele também disse, como foi pregado nesta manhã, que surgiria um rei
eterno, de um rei eterno, da descendência de Davi, que implantaria um reino, que cresceria como semente de mostarda, implantaria na primeira vinda de Jesus, e cresceria como semente de mostarda, até ter a plenitude na segunda vinda de Jesus. Deus é Senhor e Rei sobre todas as coisas, mas Ele também disse que Jesus viria, e começaria um reino que avançaria nas trevas, como semente de mostarda, até ter a plenitude na segunda vinda de Jesus. O reino chegou, o reino está aqui, o reino está crescendo, o reino está dentro de nós, mas o mundo ainda jaz no maligno e resiste, só porque Deus está deixando, só porque Ele tem uma data para jogar o inferno no lago de fogo. Essa data não chegou, só porque Ele está deixando, mas o império das trevas resiste sim. O Senhor disse que resistiria, mas não venceria essa igreja salva, santa, cheia do Espírito Santo. E o reino vai avançando, ele avança pela obra missionária da igreja. Quando a gente fala que ele avança pela obra missionária da igreja, lembra? Aquilo que está debaixo da autoridade de Satanás, ainda assim está debaixo da autoridade de Deus, que manda até no inferno, pronto, e acabou. Quando eu falo que avança, não quer dizer que ele não tem autoridade sobre tudo, mas quer dizer que tem pessoas debaixo do domínio das trevas, e eles podem vir para o domínio do reino do Filho do seu amor. E eles virão para este domínio, conforme a igreja evangeliza e proclama o que foi pregado hoje de manhã: visão, proclamação e demonstração, porque é assim que o reino cresce. Eu vou citar Atos 26 nas minhas próprias palavras, preservando o sentido, ainda que não esteja decorado. Presta bem atenção aí. Quando o Senhor Jesus apareceu para o apóstolo Paulo, ele disse assim nas minhas palavras: eu te apareci para que você seja testemunha destas coisas. Eu te apareci para que você possa falar para as pessoas: é verdade, ele está vivo, eu vi ele. Mas eu também vou te enviar para os judeus e não judeus, especialmente não judeus, para abrir-lhes os olhos, convertê-los das trevas para a luz, da autoridade de Satanás para Deus, no perdoar os seus pecados e os santificar pela fé em mim. Foi isso que Jesus disse para Paulo: eu te enviei porque você, pela proclamação do Evangelho, eles serão perdoados e santificados pela fé em Jesus, e desta forma eles saem da autoridade de Satanás para Deus, das trevas para a luz. Nesse sentido, o reino de Deus cresce. Tem pessoas nas trevas, tem pessoas nos vícios, tem pessoas perdidas, e eles podem sair das trevas para a luz, da autoridade de Satanás para Deus. Quando eles recebem Jesus, seus pecados são perdoados, no sangue dele são santificados, se tornam filhos de Deus, saem da autoridade de Satanás para Deus. Nesse sentido, o reino cresce. Ele cresce pela obra missionária da igreja. Eu estou dizendo que ele cresce porque tem pessoas nas trevas, e pela obra missionária da igreja ele crescerá. Mas eu não estou dizendo que Deus não manda em tudo, não. Ele manda em tudo. Quando Ele quiser e a hora chegar, Ele vai jogar o inferno no lago do fogo. Ele sabe o tempo, Ele sabe as estações, Ele está no seu cronograma, e não quis dar muito detalhes, quis dar sinais, mas Ele continua mandando, continua, Senhor, está tudo debaixo dos pés dEle. Mas o reino de Deus cresce quando nós resgatamos pessoas das trevas para a luz, na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Quando o Senhor falou da vinda deste rei e deste reino eterno, a começar da primeira vinda, e que vai crescendo até a plenitude na segunda vinda, o Senhor deu uma indicada quando Jacó abençoou Judá e disse: e o cetro
de governo, de poder, autoridade, não se arredará de Judá. Deus deu uma indicada, mas aí ele indicou um pouco melhor. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia, e 2 Samuel capítulo 7, 12. Aqui é verdade que alguns momentos refere-se a Salomão, mas presta atenção que é principalmente a Jesus. Fica aí meio obscuro por causa dos pedaços que se aplicam a Salomão, mas eu vou falar dos pedaços claramente aplicados a Jesus. 2 Samuel 7,12, vou ler na NVI. Quando os teus dias forem completos, Natã estava profetizando para Davi, quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti, presta atenção, dentre a tua descendência, que sair das tuas entranhas, estabelecerei seu reino. Verso 16, presta atenção. A tua casa, porém, e o teu reino serão firmados para sempre diante de mim, teu trono será estabelecido para sempre. Deus falou depois de ti vem através dele o teu reino, o teu trono, a sua dinastia estará para sempre diante de mim. É Se você lembrar de Salomão, não parece que cumpriu, porque o Senhor falou para sempre, e faz um tempão que Salomão não é rei. Se você prestar atenção nos outros descendentes de Davi, de uma monarquia que durou 480 anos, também não parece que cumpriu aí, faz um tempão que eles morreram. E a monarquia só durou 480 anos, mesmo que elas tivessem durado 1000 anos até Jesus, não é isso que o Senhor estava dizendo. Porque o Senhor não estava falando de uma monarquia terrena, de um reino terreno, de um reino deste mundo, ele estava falando de outra coisa. Ele estava falando de outra pessoa, de outra natureza, que também seria da descendência de Davi, mas por ser eterno, o seu reino e o seu reinado e a sua autoridade é para todo sempre, por ser eterno e por ser ele quem ele é. Então, se você prestar atenção na monarquia histórica de Judá, você bate o olho assim e parece que não cumpriu, porque isso aqui não é para sempre. E também não é esse reino que Deus estava falando. Deus não estava falando de reino terreno, não estava falando de comida, de bebida, mas de justiça, de paz, de salvação, de redenção, de sair das trevas para a luz. E com todo respeito, não seria através de Josafá, Ezequias, Uzias, nenhum desses. Então o Senhor estava falando de uma outra pessoa que se tornaria homem, da descendência de Davi, por ser quem é, viria para reinar para todo sempre. E a promessa que a tua casa e o teu reino e o teu trono estarão estabelecidos para sempre diante de mim, se cumpriria, na verdade, somente através de Jesus. Isso fica mais claro ainda se você abrir a sua Bíblia. É Natal, Isaías 9, verso 6. Natal está chegando. Vai juntando dinheiro aí para comprar presente. Isaías 9. Acompanha, vai ficar mais claro. Porque um menino nos nasceu, presta atenção, é um menino. É um homem. De novo, é singular. O Senhor está falando do Messias, está falando de Jesus, não está falando de todas aquelas descendentes de Davi, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Não fecha ainda. Não é qualquer menino que você pode chamar de Deus Forte. Não é qualquer menino que você pode chamar de Pai da Eternidade. Não é qualquer menino que você pode chamar de Príncipe da Paz. Não é qualquer menino que você pode falar, e o governo está sobre os seus ombros. Verso 7. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. Não é qualquer menino que você pode falar isso. Você não pode falar de Salomão isso.
Você não pode falar de Ezequias, nem de Josafá, nem de Osias. Quem que é esse aí que o governo não tem fim, a justiça e a paz não tem fim? Quem que é esse aí? Ele é o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, que tornou-se homem, um menino nasceu. Agora ele é eternamente Deus homem, homem Deus, por toda a eternidade. Ele está na Trindade. Portanto, diante do Pai, está lá, como o Senhor falou, a tua casa, o teu trono e o teu reino estão estabelecidos diante de mim para sempre e se cumprem em Jesus, porque é o Deus homem, o homem Deus, que quando tornou-se homem, o tornou-se da descendência de Davi, para cumprir-se a promessa que Deus fez a Davi. A sua dinastia será eterna diante de mim, e é eterna através de Jesus, que é eterno. É eterno através de Jesus, que é Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, da descendência de Davi. Verso 7, presta atenção, vai ficar mais claro ainda. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi, porque ele é o descendente de Davi, para estabelecer um reino que cresce como semente de mostarda, a partir da sua primeira vinda, até ter a plenitude na segunda vinda. Sobre o trono de Davi e do seu governo, para o estabelecer e o fortalecer com retidão e justiça, desde agora e para sempre. É isso que o Senhor falou. Quando eu enviar o Messias, ele não é qualquer menino. Quando eu enviar o Messias, nascerá sim da descendência de Davi, mas ele é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro. Quando eu enviar o Messias, ele vai começar um reino que não tem fim. Quando eu enviar o Messias, eu cumprirei a palavra a Davi, a tua casa, porque ele é da casa de Davi, o teu reino, o teu trono estarão estabelecidos para sempre diante de mim, na verdade, na própria Trindade, porque ele é Deus homem, homem Deus da descendência de Davi, e o seu reino é para sempre. Então o Senhor falou, como foi falado nesta manhã, que ele nasceria nos dias do Império Romano. Que ali Nabucodonosor teve a visão da estátua, 4 reinos, no dia do 4º império após Nabucodonosor, os dias do Império Romano. O Império Romano demorou muitos séculos, Deus não marcou o dia e a hora, mas a gente podia saber, se tivéssemos nascido lá, que seria nos dias do Império Romano, e nós saberíamos mais ou menos a época que ele nasceria. Dada a ordem da restauração de Jerusalém, Daniel 9, 70 semanas, se passarão 69 semanas, então o Messias será morto. Para ele ter sido morto 62 semanas depois dessa ordem, 69 semanas, é porque antes de morrer ele nasceu. Deu tempo de crescer para poder crucificá-lo na cruz. Ninguém saberia o dia e a hora, mas dava para desconfiar as décadas. A mesma coisa com a segunda vinda de Jesus, presta bem atenção aí. Não dá para marcar o dia e a hora, mas dá para falar, eu estou na época. Estou na época. Nós estamos na época, irmão. Presta bem atenção. Quando esse evangelho do reino for pregado a todas as nações, lá no grego etnias, pessoas, grupos de culturas distintas, línguas distintas, como testemunhas, grupos étnicos distintos, quando chegar em todas as línguas, então virá o fim. Você sabia que até recentemente o evangelho não tinha chegado, até nos dias que você nasceu não tinha chegado? Em 2008, Patrick Johnston, da missão WEC inglesa, um grande pesquisador, ele disse assim, possivelmente em 10 anos, nós estamos em 2018, o evangelho terá chegado em todas as línguas do mundo pela primeira vez da história. Isso quer dizer que nós estamos na época. Os tessalonicenses estavam dizendo que Jesus estava voltando.
Paulo escreveu, peraí, vai com calma. Não deixe ninguém te enganar. Ele não voltará sem que a manifeste o homem da iniquidade. Nós estamos na época, quando você vê o homem da iniquidade, começa a dar pulinho para você já subir mais rápido. Que a igreja vai ser arrebatada no começo, no meio, no fim da tribulação. São só 7 anos. Dou o que doer, vai ser só 7 anos. Aí você começa a dar pulinho, porque você está na época. Eu não estou marcando o dia e a hora, mas a Bíblia dá sinais claros. Quando o evangelho chegar em todas as línguas, então será o fim. Quando vocês perceberem o homem da iniquidade, começa a dar seus pulinhos, porque está na hora de ser arrebatado. Não estou marcando o dia, a hora, mas nós parece que já estamos na época. Daniel 2,44, acompanha aí, cada vez mais claro, não é? Cada vez está ficando mais claro. Começaria um reino nos dias de Jesus, por Jesus, de descendência de Davi. Esse reino ia crescer até a plenitude, na verdade a plenitude será na segunda vinda. Daniel 2,44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Está crescendo como semente de mostarda, o mundo jaz no maligno, o inferno resiste, porque Deus deixa. Mas a igreja vai avançar em todas as línguas, todos os povos. A glória de Deus encherá toda a terra como as águas cobrem o mar. Deus vai cumprir a sua palavra, e Ele cumpre através da igreja cheia do Espírito Santo. Nessa manhã foi pregado que às vezes falta visão, às vezes falta proclamação verdadeira, e às vezes falta demonstração de poder. Foi pregado que lá na China, como é que vocês estão crescendo tanto? É simples, eles prendem a gente na cadeia, nós vamos para a cadeia. Aí outras pessoas treinam jovens e falam, olha, chegando lá, começa a orar pelos enfermos. Foi curado, você fala, foi Jesus que te curou, ele está vivo. A igreja está crescendo. Visão, proclamação verdadeira, com demonstração de poder. Finalmente Jesus nasceu, aleluia, glória a Deus, cresceu. Foi batizado por João Batista. Muita atenção agora, porque às vezes me parece que falta humildade para pastores, apóstolos, missionários, que às vezes eles acham que são a última cocada do pacote, né? Eu cheguei, agora toda a obra de Deus será feita através desse Elias que há de vir, que sou eu, desse segundo Messias, que sou eu, dessa uma das 2 testemunhas do Apocalipse, que deve ser eu. Eu cheguei, agora Deus vai fazer tudo o que falta na terra. Nesse orgulho Deus não opera. Ele parece mais importante que Jesus. Como que pode Jesus ser quem Ele é? Chegar diante de João Batista e falar, me batiza aí, João. João falou, o senhor está brincando, né? Porque o senhor quer que o mortal batize o imortal? O senhor quer que o pecador batiza o santo? Jesus falou, para cumprir toda a justiça. Que mico, hein? Criador do universo, santão, sendo batizado por João. Esse é mico. Jesus passou um monte de mico para morrer naquela cruz por nós. Se humilhou até a morte, e morte de cruz. Cumpriu toda a justiça em nosso lugar. Aguentou firme. E Jesus, sendo quem Ele é, Ele podia dizer para o Pai, chá comigo. O senhor falou aí que vai derramar o Messias, vai ser ungido. O senhor está achando que precisa mesmo? Eu faço as mesmas obras que o senhor está achando? Se Jesus, que era Jesus, não iniciou o seu ministério sem que o Espírito Santo descesse sobre ele na forma de pomba, quem somos nós
para querermos ver o reino avançando sem poder do Espírito Santo, sem se humilhar, sem buscar, sem confessar pecado que atrapalha o operar de Deus, sem confessar pecado que atrapalha a voz de Deus. A gente nem ouve mais a voz de Deus. Como é que a gente vai fazer a obra de Deus sem Deus, achando que vai conseguir trabalhar sem o Espírito Santo, se o próprio Senhor Jesus aguentou firme a hora de começar, enquanto o Espírito não desceu sobre ele? Ele era Jesus, o Deus forte, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Enquanto o Espírito Santo não foi derramado na forma de pomba, ele não começou. Mas quando derramou, ele foi para o deserto, prender o João Batista, ele foi para Galileia, para cumprir-se o que o profeta Isaías diz. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, o povo que jazia em trevas viu grande luz. Viram grande luz quando o Messias chegou lá na plenitude do Espírito Santo. Viu grande luz, abre a sua Bíblia, Mateus 4,17, quando Jesus começou a pregar, dizendo, daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O reino dos céus chegou, arrependam-se. O reino de Deus está aqui no meio do mundo das trevas, e ele vai crescer, e você pode fazer parte do crescimento, você pode entrar nele, mas você não vai entrar nele sem arrependimento de pecados e sem fé em Jesus. Arrependam-se, o reino de Deus chegou. Em outras palavras, sabe o que é isso? Arrependam-se. O Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe de Davi, o príncipe da paz, da descendência de Davi, está aqui, o reino chegou. Aonde ele estava, estava o reino, porque a morte não tem poder sobre ele. No reino de Deus tem eternidade. Aonde ele estava, estava o reino. No reino de Deus, na plenitude do reino de Deus, nós seremos como ele é, não terá pecado. Em Jesus não tem pecado. Então ele dizia, o reino de Deus chegou, porque onde ele estava, estava o autor da vida, estava a plena santidade, tinha aquele que cura enfermos, nos dará um corpo glorioso, incorruptível, quando não terá mais doenças. Por isso, onde ele passava proclamando, ele curava os enfermos, é amostra grátis, viu, irmão? Não dá para comparar, eu estava com a dor aqui, sumiu, não dá para comparar com um corpo incorruptível. Isso é amostra grátis. Cada vez que Deus cura um surdo, um mudo, isso tudo é amostra grátis. Porque quando a gente receber o corpo incorruptível, irmão, não vai ter nem gripe. Eu sou daqueles que ligam o ventilador, já tope o nariz. Ah, irmão, vai sumir tudo, até pequeno. Vai sumir tudo. O reino de Deus chegou, porque onde tem Jesus, tem vida eterna, tem santidade, tem perdão, tem redenção, tem vitória sobre a enfermidade, tem autoridade sobre demônios. Então ele anunciava que chegou e saía curando enfermos, expulsando demônios, para que eles pudessem perceber que de fato eles podiam sair das trevas para a luz, como diz Paulo, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E ele demonstrava, verso 23, Mateus 4, 23. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando na sinagoga deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria. O povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos, paralíticos, e ele os curou, porque o reino de Deus chegou. O reino de Deus está aqui, está em nós, entre nós, está nesse mundo, não é deste mundo, cresce como semente de mostarda, não é comida, nem bebida, mas é justiça, paz, alegria do Espírito Santo, é salvação, chegou. Mas Jesus dizia que chegou, sendo ele quem ele era, mas sem abdicar de poder do Espírito Santo. Ele dizia que chegou no poder do Espírito Santo.
Ele diz que chegou com os milagres e os sinais, os milagres, libertações, que eram demonstrações de que o reino chegou e que na plenitude do reino não vai ter isso. Ainda não estamos na plenitude do reino, por isso que ficamos enfermos e morremos. Mas nós já temos toda a herança em Cristo, que é eternidade. A gente morre e vai direto para a presença de Deus até receber aquele corpo. Fala, pastor, mas como é que é você depois da morte? É simples. Sabe a passagem do Monte da Transfiguração? Elias ainda era Elias, Moisés ainda era Moisés, muitos séculos depois batendo papo. Depois que você for salvo lá no céu, você vai bater papo, que nem Elias e Moisés. Vai bater papo glorificando a Deus, porque Ele é poderoso e fiel. Tem gente que pensa que vai dormir. Moisés estava dormindo no Monte da Transfiguração, eu estava falando. A gente está vivo, a Bíblia diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Acabou, irmão. O resto é teoria, o que manda é a palavra de Jesus. Amém? Jesus então proclamava o reino com muitos sinais e milagres, são sinais do reino, para que as pessoas saibam que na plenitude do reino não terá enfermidade, nem morte, nem demônio oprimindo, nem nada, tem que ter os sinais, é a amostra grátis, irmão, nem compara com a plenitude do reino, mas é uma tremenda de uma amostra grátis, porque é feita no poder do Espírito Santo. Mas claro que é resistência, porque o reino vai crescendo nas trevas. E Jesus enfrentou muitas resistências. Mateus 12, 28 falavam assim: ele expulsa demônio pelo poder de Beelzebub. Mateus 12, 28. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Aleluia! O reino de Deus chegou, presta bem atenção, mas ele se manifesta no poder do Espírito Santo. Não tem outro jeito. Não adianta falar o reino de Deus chegou e o missionário está vazio, o apóstolo está vazio, o pastor está vazio, a igreja está vazia. E como foi pregado nesta manhã, muito bem foi pregado. Está com problema, irmão? É no rei, fala com o rei. É Ele que batiza com o Espírito Santo. A gente realmente não sabe, a gente que estudou teologia, a gente realmente não sabe como é que os três lá conversam na Trindade e decidem que é problema deles. Não tem nada a ver com isso, como é que o Pai e o Filho, a gente não sabe. Mas tanto Jesus batiza com o Espírito Santo, como Ele clama ao Pai que derrama o Espírito Santo. O que importa é que dê certo, irmão. A igreja está vazia, ela precisa do poder de Deus. E resolve falando com o Senhor, resolve falando com o Senhor, resolve buscando o Senhor. Você sabe que a igreja brasileira cresceu muito, mas também apareceu muitas fórmulas de sucesso, não é verdade? Também apareceu até muita coisa ungida, né? É camisa ungida para cá, lenço ungido para lá, você pendura na parede, eu não sei o que é lá ungido. A gente unge com óleo aqui na igreja porque simboliza o Espírito Santo. E fica substituindo, sabe? Mas eu queria dizer para você, o lenço ungido de Paulo era de Paulo. A camisa dele também era dele, até a cueca dele era dele, sabia? Abre Efésios 3, Efésios 3, verso 14, fica aí. Paulo, quando tinha problema preso em Roma, não dizia assim: por favor, traga o meu lenço ungido que eu estou com dor de cabeça. Essa não é a solução. A compra naquela igreja, não sei o que, para pendurar na parede, porque está ungido. Essa não é a solução. A solução está em Efésios 3,14. Por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma nome toda a família no céu e na terra. Todos os salvos que já estão no céu e todos os salvos na terra, nós somos filhos de Deus por causa de Jesus. Eu me coloco de joelho diante dele, diante do Pai. É indo diretamente ao Pai. Ele orava assim: segundo a riqueza de sua glória, isso é muita riqueza, segundo o esplendor da sua glória, do seu poder, do seu ser, concede
que sejam fortalecidos com poder pelo Espírito Santo, com sede. Se a igreja quer ver a expansão do reino, na plenitude do poder de Deus, essa igreja tem que voltar a ajoelhar, orar, buscar e se humilhar, e parar de comprar cueca ungida do apóstolo Paulo, lenço ungido do apóstolo Paulo, ou de não sei qual apóstolo, porque não vai resolver. Quem derrama o Espírito Santo sobre a igreja é o nosso Pai Celestial. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Quem unge é o Senhor. Ou dobra o joelho diante dele e busca a sua face, ou não será ungido. Mateus 12, 28, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então o reino de Deus chegou a vocês. Mas Jesus podia ter dito isso de muitas maneiras. Se é pelo Espírito Santo que eu curo o cego, é porque o reino de Deus chegou. Se é pelo Espírito Santo que eu curo o surdo, o mudo, o paralítico, o lunático, lepras, muitas enfermidades, fluxo de sangue, é porque o reino de Deus chegou. Se é pelo Espírito Santo que eu multiplico o pão e paro tempestade, é porque o reino de Deus chegou. Se é pelo Espírito Santo que eu ressuscitarei no terceiro dia, e foi pelo poder do Espírito Santo, pelo seu próprio poder, pelo Pai, porque a Trindade funciona assim. Mas Paulo escreve em Romanos 8 que o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos nos ressuscitará. Então ele poderia dizer: se é pelo Espírito que eu ressuscito dos mortos, o reino de Deus chegou. Irmão, não haverá avanço do reino de Deus que não seja pela igreja evangelizadora, missionária, no poder do Espírito Santo. Nós fomos nos enfraquecendo, com muito produto ungido por aí, muita fórmula de sucesso, e nós paramos de dobrar o joelho. Falamos: gente, mas se apóstolo Paulo dobrava o joelho, se Jesus lá no Getsemane dobrava o joelho, está na hora da gente dobrar mais o joelho. Gostei muito da palavra da irmã Nazaré, porque ela enfatizou tantas vezes o tempo de oração, ter Deus falar, Deus ouvir, Deus dirigir. E me parece que foi uma palavra muito abençoada, viu, irmã Nazaré? Foi muito inspiradora. A gente tem que ouvir de novo, que é um testemunho missionário de muitos frutos, mas tem muito joelho no chão. Muito joelho no chão, na dependência do Senhor, esperando o Senhor, menos métodos, menos fórmulas de sucesso e mais tempo na presença de Deus, buscando o Senhor. E nós só resolvemos isso que nem o apóstolo Paulo, tem que dobrar o joelho. Amém? Nesse período das eleições, desculpa se ofendo alguém, talvez até para não falar, porque a eleição é uma confusão tremenda, mas eu vou te falar uma coisa, eu estava meio chateado, triste. Deixa eu completar a sentença antes da gente começar a brigar, tá bom? Chegava assim um WhatsApp lá: Bolsonaro, única esperança. Eu falei: meu Deus, Senhor, é pastor que está enviando isso. Aí um falava assim: se fulano de tal ganhar, não vai ser comunista. Ai, não vai ser comunista. Vou te falar: se outro fulano ganhar, eles não vão ser neofascista. Em vez de você falar Heil Hitler, você vai falar Heil Bolsonaro. Ai, estou com medo. Falei: meu Deus, aonde que estão os pastores para falar que Jesus é o primeiro e o último? Onde estão os pastores para falar: eu morri, mas eu estou vivo? Quem são os pastores para falar que Ele é soberano sobre os reis da terra? Que a igreja cresce na China e no Irã, e não importa que governo que tenha lá, porque a igreja cheia do Espírito Santo, o reino vai crescer. Eu já falei que me identifico com a igreja de Esmirna, né? Na verdade, as 7 igrejas são para mim, né? Mas Jesus fala assim: conheço suas aflições, suas tribulações, sei que você é pobre. Aí eu olho para até o Senhor percebeu. Conheço as suas aflições, sei que você é pobre, mas o Senhor Jesus disse: mas você é rico, não temas.
Irmãos, nos dias dessas eleições, a gente deveria estar gritando: não temas, Jesus é o Senhor. Vamos tentar votar nesse, parece que vai encrencar menos, mas Ele continua Senhor e soberano sobre os reis da terra. Ele manda em tudo, e o reino dele pode invadir governo de cá, governo de lá, não importa a linha de governo, mas a igreja tem que estar cheia do Espírito Santo. Se a igreja vira torcida partidária, vota nesse, vota naquele, minha esperança, essa igreja ficou pobre e vazia. Essa igreja não verá o avanço da obra de Deus. Avanço da obra de Deus é joelho no chão, segundo a tua riqueza em glória, fortalece com poder, com o Espírito Santo, porque se é pelo Espírito Santo que eu proclamo, se é pelo Espírito que tem cura, então o reino de Deus chegou. E às vezes eu confesso, eu sou pastor, conheço um monte de pastor, eu oro com um monte de pastores. Tem hora que eu pergunto para mim mesmo, parece que pararam de orar pelo poder de Deus, pela presença de Deus, pararam de buscar. Porque você pode ter tido plenitude do Espírito Santo um dia, mas depois você foi pecar que nem Acã, acabou, irmão, zerou ali. Aí agora você que arrepende e começa de novo. Porque é pecado que faz separação entre nós e Deus. Temos que estar na presença do Senhor, Ele ministrando, nós nos arrependemos, dando glória para Deus, esperando nele, confiando nele. Nós temos que vencer todas as batalhas. Não adianta uma Jericó cair que nem uma maravilha, depois você perde ali em Ai. É que nem perder para o São Bento aqui de Sorocaba, o time não joga nada, irmão. Foi assim que Josué perdeu a batalha. Mas com Jesus você vai ganhar todas, irmão. Eu gostaria de saber se você gostaria de passar um tempo orando de 2 em 2. Eu sou muito bíblico. Jesus falou, se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. Ele não falou 4 ou 5. 2 ou 3 funciona mais. Vamos ficar em pé? De 2 ou 3, pode ser 4 ou 5, mas prefiro 2 ou 3. Eu gostaria que você, lá na sua cabeça, confessa pecado que tem que confessar. Mas fala de novo, Senhor, me renova. O reino de Deus chegou, está aqui, está em mim, está crescendo, vai crescer. Senhor, mas às vezes eu confiei em fórmula de sucesso, eu confiei em objeto ungido, eu confiei em alguns métodos, mas talvez eu, como Paulo, parei de dobrar o meu, diferente de Paulo, parei de dobrar o meu joelho. De 2 em 2, começo a orar pela plenitude do Espírito Santo de Deus. Comece a orar pela plenitude do Espírito Santo de Deus. Pai amado, nos colocamos na presença do Senhor, nós pedimos perdão. Perdão porque às vezes colocamos fé em política partidária, em candidato, fórmulas de sucesso, objetos ungidos. Paramos de ouvir a Tua voz, paramos de pedir perdão de pecados, não dobramos mais os joelhos, não oramos mais. Segundo a riqueza de sua glória, fortalece com poder pelo Espírito Santo, agracia-nos, enche-nos, Pai, perdoa, Senhor, são os nossos pecados, o nosso orgulho, o nosso título de obreiro, de pastor, de apóstolo, eles estão atrapalhando. Pai amado, o reino de Deus cresce através de uma igreja ungida, uma igreja ungida na plenitude de Deus, na plenitude do Espírito Santo. É assim que a igreja cresce. Derrama do teu poder, derrama da tua graça, confirma chamadas missionárias, faça milagres, abra a porta de sustento. Oh Pai amado, dê experiências profundas com o Senhor, dê renovação espiritual para o teu povo e para a tua igreja. Levanta a tua igreja para ser de oração, para ser santa, para mover na graça do Senhor, no poder do Senhor. Menos fórmulas de sucesso e mais Deus em nossa vida. Menos fórmulas de sucesso, menos objetos ungidos e mais Deus em nossa vida. Pai amado, nos colocamos diante do Senhor, pedimos a tua bênção.